Presidente nacional do PT. Boa noite, deputada. Bem-vinda ao Expresso CNN. Boa noite, Carla. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, vamos falar então sobre essa definição do apoio à Baleia Rossi. O que foi decisivo para que o PT acabasse dando apoio ao candidato de Rodrigo Maia? Não permitir que Bolsonaro atuasse ou avançasse sobre a Câmara dos Deputados com a sua candidatura. Nós avaliamos que isso seria muito ruim para a democracia e muito ruim para o Congresso Nacional. Nós precisamos de um Congresso Nacional que tenha mais independência e que possa barrar pautas que sejam pautas que são retrógradas no nosso entender, seja do ponto de vista dos direitos humanos, seja do ponto de vista do Estado democrático de direito, do meio ambiente, das questões indígenas, enfim, isso tudo nos levou a compor um bloco e também hoje a decidir em apoiar a candidatura de Baleia, sem deixarmos de ser críticos, sem deixarmos de saber o que representa esse próprio bloco. Sabemos esse bloco foi responsável, sim, pelo golpe contra a presidenta Dilma, mas também entendemos que depois disso, nesses últimos 2 anos de governo, teve um distanciamento, um racha nesse bloco do sistema. E nós temos responsabilidade com o país. Ou seja, Bolsonaro é muito perverso para com o Brasil. O governo dele, sendo um governo que tenha muito peso institucional na Câmara, aumentará os retrocessos e barrará qualquer tipo de ofensiva que nós possamos ter para defender o povo brasileiro. Isso para nós vem em primeiro lugar. Deputada, eu vou repetir, não sei se a senhora ouviu a pergunta que eu fiz para o Yuri Pita, provavelmente sim. Até que ponto esse apoio do Partido dos Trabalhadores ao Baleia Rossi fragiliza ou põe em xeque o discurso de que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi um golpe? Nenhum ponto. Nós continuamos achando que foi um golpe e que foi aquele golpe, junto com a prisão do presidente Lula, que jogou o país nessa instabilidade que nós estamos. O problema é que uma parte daquele pessoal que deu o golpe viu que deu ruim. Colocaram na presidência da República um homem que não tem condições de governar o Brasil. Além de ser autoritário, um homem que faz apologia à tortura, um homem que faz apologia à ditadura, é também alguém que não consegue dar respostas mínimas ao povo brasileiro. Atenta contra a saúde do povo, não conseguiu dar respostas concretas nessa pandemia. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional teve mais protagonismo nesse sentido, desde a renda emergencial até recursos para a saúde, recursos para estados e municípios, do que o próprio governo federal. Então, nós temos aí uma crise que se instalou na base daqueles que deram o golpe e que levaram Bolsonaro ao poder. Nós avaliamos que temos que utilizar essas contradições para que a gente possa frear o que vem de pior por aí. Nós não podemos continuar a ter um governo que não tenha contrapeso, balanços, nas instituições. Ou seja, um governo que, no nosso entender, é também genocida, que não está preocupado com a vida das pessoas e está deixando a pandemia correr solto. Não se preocupa com a vacina, não se preocupa com a renda, não se preocupa com o emprego e a população está sofrendo. Então, nós fizemos uma aliança pontual em cima de questões que consideramos essenciais para o povo brasileiro. Primeiro, a universalização da saúde. Segundo, se o Bolsonaro não resolver agora em janeiro a questão da renda emergencial ou o aumento do Bolsa Família, é um compromisso que em fevereiro a Câmara vote um projeto que restitua isso ao povo, que a gente tenha ações para que gere emprego, que a gente possa também ter aí um equilíbrio fiscal tributando os mais ricos. Enfim, nós fizemos uma pauta política mínima, não é o nosso projeto total, mas é aquilo que nós pudemos negociar para socorrer emergencialmente o povo brasileiro, usando uma contradição que teve no bloco do sistema ao ter esse racha, que já se demonstrou, inclusive, na própria gestão do Rodrigo Maia, nos enfrentamentos que nós tivemos na Câmara dos Deputados.
Pois é, deputada. E a questão, por exemplo, dos pedidos de impeachment que estão protocolados e que também Rodrigo Maia não levou adiante, né, ficou de fora dessa discussão. Quer dizer, o PT, ele, apesar de Baleia Rossi não haver se comprometido com o encaminhamento desses pedidos, o PT, de qualquer maneira, vai ter que escolher justamente para evitar, então, que se tenha só pautas de costumes no Congresso. Seria isso? Não, primeiro ponto, dizer que esse tema não ficou de fora. Ao nós colocarmos no documento, no item 3.6, que todos os instrumentos da Constituição vão ser utilizados para fazer o enfrentamento aos desmandos desse governo, seja CPIs, convocações de ministros, decretos legislativos, colocamos, inclusive, a avaliação de processos por crimes por ação ou omissão que prejudiquem o povo brasileiro e que sejam feitos por membros do Executivo, não tirando daí o presidente da República. Então, há um compromisso, sim, de avaliação desses processos de impeachment no decorrer desse ano. Nós avaliamos que é muito ruim o que está acontecendo no governo, são muitos crimes, no nosso entender, que foram cometidos por Bolsonaro e que nós temos responsabilidade de avaliar, sim. São mais de 50 pedidos de impeachment que estão no Congresso Nacional. Além disso, a questão da contenção de danos não é só sobre a pauta de costumes. O que já seria importante também, eu não digo só a pauta de costumes, eu digo a pauta de direitos das pessoas, direitos individuais, direitos civis, a barbárie que é fazer apologia à tortura que Bolsonaro faz, mas também direitos básicos do povo. Vou repetir aqui, nós temos o compromisso, se em janeiro o governo não colocar nenhum projeto que ofereça renda emergencial às pessoas, aumente o Bolsa Família, da Câmara ter de novo protagonismo como teve no início da pandemia. Nós não podemos deixar o povo sofrendo com o Covid-19, desempregado, sem ter uma renda. E também garantir a vacina. São vários projetos no Congresso que estão colocados, que nós temos condições de votar já no início do ano, para ter a garantia universal da vacina para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada pela sua presença aqui no Expresso CNN, presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Uma boa noite para a senhora. Boa noite.